Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todo mundo esteja muito bem. Só vou ajeitar aqui. Para quem não me conhece, só um instantinho. Pronto, gente, eu voltei. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Thaís, eu sou taróloga, sou terapeuta holística. Gratidão pela existência de cada um de vocês, tá? Gente, eu não tô ao vivo neste vídeo, tá bom? É uma estreia, mas é uma gravação, tá bom? Vocês podem comentar aí que assim que eu puder eu vou respondendo vocês. Às vezes não respondo todo mundo, mas eu sempre olho, tá? Então, gente, pra quem não me conhece, né, pra quem tá me ouvindo pela primeira vez, junte-se a nós, a família Jornada da Alma Tarô, para você que está sempre aí. Gratidão pela sua existência, gratidão pelo seu carinho, para o seu amor para comigo. É recíproco, eu amo muito, 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 muito vocês. Eu amo o fato de que vocês façam parte da minha jornada comigo. Nós somos todos um, estamos todos juntos, tá? Tanto que o nome do canal é Jornada da Alma Tarô, tá? O intuito é esse, o intuito é que sejamos uma grande família. Gente, eu vou estar respondendo a mais algumas perguntas sobre chamas gêmeas, tá bom? Eu falo muito sobre chamas gêmeas, as minhas tiragens, muitas delas são realmente sobre chamas gêmeas, tá? Tem um motivo para isso, né? A minha missão, uma das minhas missões para com vocês relacionadas à espiritualidade, de passar a informação, o conhecimento através da própria experiência, tá? Sou muito grata por isso, tá bom? E eu vou começar aqui a respondendo algumas perguntas que surgiram sobre a conexão chama gêmea, né, gente? A conexão chama gêmea é uma conexão extremamente forte, tá bom? E ela é assim, ela pode ser benéfica, se bem compreendida, mas pode fazer muito mal quando a pessoa não compreende, né? Porque eu escuto muito relatos de pessoas que entraram em estados depressivos, que ficaram doentes, né? Que se prejudicaram feio por isso, porque não havia ali um conhecimento, um entendimento e nem a aceitação. A aceitação, gente, é muitíssimo importante. Acaba por aliviar grande parte da dor, né? Porque é preciso desconstruir que os encontros de chamas gêmeas são muito românticos, eles podem ser, mas primeiro, eles são muito desafiadores, eles nos desafiam a curar e a nos desconstruir de tudo aquilo que a gente é, mas que não faz parte da nossa alma, de nós enquanto centelha, tá? Eu vou estar respondendo a primeira pergunta que surgiu, que é: ô Thaís, você pode me indicar livros sobre chamas gêmeas para que eu possa entender mais, me inteirar mais sobre o assunto? Eu amo ler, eu gosto muito, eu sempre tenho livros, tenho uma coleção de livros aqui de âmbito espiritualistas, espíritas, místicos, tá, gente? Mas eu nunca li nada sobre chama gêmea. É isso mesmo. Eu nunca li nada sobre chama gêmea. Todas as informações, todo o conhecimento, né, que eu passo a vocês para que vocês compreendam, né, acalmem o coraçãozinho de vocês. Nós estamos todos juntos, né? Eu não sou diferente de ninguém. É por isso que eu digo que nós somos uma família, né? Todas as informações que eu recebo provêm da minha própria experiência, mas da minha interação com a espiritualidade, tá bom? Foi o caminho por onde eu percorri. E por que é tão importante a interação e a entrega ao despertar espiritual? Justamente porque assim você obtém todas as informações que você precisa para lidar com a conexão chama gêmea, enquanto chama desperta e consciente. Porque todas as informações que provêm de mim e eu passo para vocês vem através da minha própria espiritualidade, eu enquanto centelha divina, o Cristo em mim, o Deus em mim,
do universo. O universo, ele faz uma força danada para que nós compreendamos e saibamos tudo sobre a nossa chama gêmea, tá? E da minha mentoria, porque à medida em que eu me entreguei ao processo do despertar espiritual, eu comecei a me integrar cada vez mais à sensibilidade que eu já possuía, né? Eu já era muito empata, mas eu comecei a fluir nesse sentido, nesse contexto, e eu fui fazendo contato muito direto com a minha mentoria e com os planos sutis, né? Eu fui consultando, eu fui recebendo informação de toda a minha ancestralidade, das mulheres que vieram antes de mim, né? A bruxarada toda reunida, gente. Tô brincando, a bruxarada do bem, tá? Eu sou muito grata à minha família espiritual, à minha ancestralidade, porque me auxiliaram muito, gente, me auxiliam, tá? E todas as informações que eu consegui, inclusive o entendimento alcançado para lidar com a conexão, foi através do despertar, do desenvolver espiritual. Eu fui recebendo todas as informações necessárias para lidar com a conexão. Por isso que eu bato tanto na tecla, né? Que vocês busquem o aperfeiçoamento, o processo, entrega o processo evolutivo, né? E que desenvolvam em vocês os talentos, os talentos inatos do espírito, a abertura do terceiro olho. Isso ajuda muito, gente. Só que assim, o desenvolvimento espiritual, a entrega ao despertar espiritual, ele vem após a aceitação, tá? Porque muitas das vezes as chamas despertas, elas também não aceitam a conexão. Principalmente porque a chama desperta, ela sempre, muitas das vezes a chama desperta se declara para a chama que não está consciente, para a chama que não se reconhece numa conexão chama gêmea, porque a chama não desperta, gente, ela não te reconhece enquanto chama dela, mas ela reconhece a forte atração, então ela tende a fugir disso, mas não está consciente da conexão, até porque ela precisa de um despertar espiritual também, e o universo balança o mundo dela, trazendo ela a consciência desse despertar aos poucos e no tempo certo, tá? Eu já fiz outras lives sobre chamas gêmeas, verifica o primeiro vídeo, tem muita informação boa lá, tá bom? Então, às vezes a chama que está desperta, ela tende a não reconhecer o irmão gêmeo, ela tende a não aceitar, tá? Porque aí ela compreende que é uma conexão chama gêmea, mas a chama desperta não compreende isso no seu âmbito mais profundo, porque não compreende o objetivo da dinâmica, né? E a chama desperta vai lá e se declara: gosto de você, quero casar com você, quero ter 2 filhos, um cachorro e um papagaio. E é claro que a chama desperta, que a chama não desperta, fala que não. Isso acontece em praticamente todas as interações de chama gêmea, ou se não acontece assim, acontece de uma maneira muito parecida. Às vezes as pessoas se conectam e elas têm um envolvimento muito rápido, aquela coisa de pele que acaba ali por sacudir, por se tornar inesquecível, por acabar se fazendo inesquecível para outra pessoa e para ambos também, né? Mas muitas das vezes as chamas não têm contato algum, tá bom? Mas mesmo assim sempre existe da parte que está desperta um demonstrar, porque a parte que está desperta é bombardeada com muitas informações depois que encontra seu irmão gêmeo, né? A chama desperta, ela vai recebendo informações com relação a conteúdos espíritas ou espiritualistas que abordam o tema chama gêmea em todos os sentidos. Você começa a receber em redes sociais, no YouTube, Facebook. O universo quer que a chama desperta saiba o que está ocorrendo, para que então ela haja e ela comece toda a dinâmica e atinja o objetivo do universo, que é a cura, que é a evolução, tá? Então o universo não sossega enquanto não conscientiza por completo a chama desperta, a chama que olha para a conexão com um olhar amoroso. Enquanto a chama não entende isso de uma vez por todas, o universo não para, né? E quando
acontece a rejeição da parte que não está desperta, a chama desperta, ela começa assim, eu quero esquecer. Aí ela começa a trabalhar muito para tentar esquecer a chama que não está desperta, o que não adianta nada. Aí a chama desperta começa a pesquisar sobre como fazer para desconectar, porque aí passa-se um tempo e a chama desperta fica cada vez mais perturbada com a energia do irmão gêmeo muito presente no seu dia a dia, né? E ela fica desesperada, porque ela quer esquecer, mas ela percebe que o irmão gêmeo, de repente, tá do outro lado do mundo. Vamos falar Japão, um exemplo, porque é considerável uma distância, né, geográfica grande entre o Brasil e o Japão. Então, mesmo que a outra chama esteja lá no Japão, a chama desperta vai sentir a energia da chama não desperta presente no dia a dia dela o tempo todo, tá? E é aí que a chama começa a pedir desesperadamente para esquecer o irmão, para se desconectar do irmão gêmeo. E muitas das vezes ela recebe informações de que é um ato perpétuo, de que não é possível, de que é infinito, de que não é possível esquecer o irmão gêmeo, e acaba gerando um pânico energético, uma crise muito grande na chama desperta, porque ela não quer aquilo. Aí a chama desperta começa a brigar com o próprio ego, com o próprio orgulho, porque como assim, né? Um instantinho, gente. Bora, gente, vamos voltar, então. Meus amores, eu vou começar a falar das etapas de cura, tá? Que é necessário que a pessoa compreenda para passar com sucesso, quando se está numa interação, numa conexão chama gêmea. Então, como eu já estava dizendo e como eu já havia dito em outras lives, tá? Vocês podem estar procurando aí. A primeira fase é a fase de aceitar e de compreender o conceito de amor. Porque a chama desperta, ela olha para a conexão e ela reconhece logo a conexão, que aquela conexão ali, ela é uma conexão além do que ela está acostumada a vivenciar. Então, ela compreende rápido que aquilo ali é uma conexão espiritual, até porque é de vontade do universo que a chama consciente para a conexão se torne cada vez mais conscientes e inteirada do assunto. Então, a chama consciente ela é bombardeada o tempo todo, através de conteúdos espiritualistas, espíritas, tá? Enfim, o universo sempre dá um jeito de acessar a chama que está consciente, mostrando um monte de conteúdos para ela, sobre conexões de alma, sobre chama gêmea, né? E a chama rapidamente entende que encontrou a sua chama gêmea. Aí o que a chama gêmea... O que acontece com a chama desperta é que ela fica enlouquecida de amor, né? Porque ela já olhava para aquela pessoa como um laço muito forte, como uma paixão, um amor muito forte. E quando ela se torna mais consciente da conexão, o que acontece em 99,9% dos casos é a declaração de amor. A chama desperta, vai, se declara, fala que ama, fala, eu quero casar com você, quero ter 2 filhos, um papagaio e um cachorro. Eu tô brincando, mas sempre há uma declaração de amor, ou se não, uma manifestação de interesse amoroso muito grande da parte que tá desperta para conexão, né? E a chama não desperta, ela faz o quê? Não quero, ela rejeita, né? E ela pode rejeitar por vários motivos. Às vezes ela já pode ter um comprometimento com alguém, ela precisa eliminar um compromisso
kármico com alguém, né? E ela corre, outras vezes a chama ela tá fechada para o amor, ela já sofreu muito, a chama tá bloqueada, tá fechada para o amor, então ela foge da conexão, né? Como eu já havia explicado também, ela até reconhece o forte vínculo entre vocês, se sente muito atraída, aí é que ela foge mesmo, né? Quanto mais ela se sente atraída, mais ela foge. E os motivos são diversos, inclusive esses, né? Os motivos pelo quais leva a chama não desperta a correr também, é porque ela se sente muito atraída, mas existe um preconceito. Às vezes a chama que se apresenta é diferente, tem um perfil físico diferente daquilo que ela está acostumada a se sentir atraída. Às vezes é uma pessoa que não tem um estereótipo físico que ela está acostumada a se atrair ou se relacionar. E aí, por conta de um preconceito de aparência, ela foge. Ou às vezes, os preconceitos podem ser diversos. Às vezes a pessoa tem a homossexualidade, a bissexualidade, às vezes a pessoa tem filhos. E tudo isso é motivo para que a chama não consciente corra ainda mais da forte atração que ela sente, né? Agrupando todos os outros motivos que eu expliquei e foge ainda mais, tá? Então, começa a primeira fase de cura, entendimento e eliminação para a próxima etapa. Porque não existe uma rejeição mais dolorida, mais forte do que a rejeição da chama gêmea. A alma grita, é a alma que fica em pedaços, porque por mais que a sua chama gêmea não se reconheça em conexão chama gêmea, não reconheça você como a chama gêmea dela, a alma dela sabe, a alma dela reconhece todo o plano de alma, a alma dela reconhece a sua alma enquanto potencial amoroso para ela, né? Minha vela, o fogo tá bem alto aqui, a energia tá bem fluida. Então, você sofre a rejeição em todos os teus níveis. Dos teus níveis mais densos até os mais sutis. Você sente a rejeição dos pés à cabeça. E é por isso que é tão doído. Né? E eu entendo, é realmente muito doído. Então, é aí que você precisa aceitar, porque nessa fase onde a chama consciente sofre muito por ter sido rejeitada, ela começa a brigar entre ego e alma, porque o ego compreende o amor enquanto apego, enquanto posse, então ela não admite ter sido rejeitada e aquilo causa muita dor, então ela quer se livrar da conexão o mais rápido possível e ela começa a pesquisar um meio de se desconectar, porque ela percebe que por mais que ela tente esquecer e por mais que ela tente se relacionar com outras pessoas no intuito de esquecer, ela não consegue esquecer. E nessa fase é a fase onde o universo deixa mais em evidência a energia da outra pessoa perto de você, e é de propósito, para que você realmente não se livre. Né? Você começa, a chama desperta começa a analisar então que existe ali uma conexão que pode ser espiritual, se convence disso. Uma coisa é saber disso, outra coisa é se conscientizar ao pé da letra. Então a parte desperta se conscientiza e o universo acaba respondendo, não da maneira que a chama desperta quer, que é encontrar um meio de se desconectar, mas o universo responde da seguinte maneira: o laço é perpétuo, né? É infinito. Vocês são gêmeos, não é possível você desconectar da sua chama, vocês são um. Estão duo enquanto matéria densa e na carne, mas vocês são uma chama, vocês contêm o mesmo DNA de alma. Não é possível, né? É para sempre. E isso gera um desespero muito grande na chama que está desperta para a conexão, né? Porque ela tá ali já num sofrimento intenso. Muitas pessoas acabam realmente ficando deprimidas, entrando em depressão por não compreender, né? E
E a não aceitação só piora toda a situação. Então, quando a aceitação acontece, quando a chama desperta, ela entende que não tem o que ela faça para se desconectar do seu irmão gêmeo, ela aceita. Quando ela aceita, ela encara a dor de ter sido rejeitada, a dor de ter sido rejeitado, e ela começa a curar a rejeição. Não é fácil, gente, leva um tempo, tá? Como você vai curar a rejeição? Uma coisa leva a outra. A eliminação de uma falha já leva a outra. Você cura a rejeição olhando para dentro de si, se conhecendo, se observando. O porquê que você se sente rejeitada, o porquê que você se sente rejeitado, onde é que isso começou mesmo? Aí você vai olhar para dentro de você, analisar toda a sua jornada até aqui, analisar toda a sua trajetória até aqui, e você vai compreender aonde é que começou o sentimento de rejeição dentro de você, o porquê é que você não pode aceitar que você ama alguém que não te quer, né? E aí você começa a curar, e você vai começar a curar através do autoconhecimento, porque aí você se torna consciente de que você tem problemas com rejeição. E os problemas relacionados à rejeição estão inteiramente ligados à dependência emocional, à codependência emocional, a medo de abandono, a apego, a ciúme exagerado, a padrões muito tóxicos. E aí você vai tomar consciência de que existem dentro de você padrões que precisam ser ressignificados, que precisam ser trabalhados, transformados, né? Mas, Thaís, como eu curo? Como eu identifico isso? Tem muitos conteúdos que estimulam, levam ao autoconhecimento, disponibilizados no YouTube. Existem livros para quem gosta de ler, livros de âmbito espiritualistas, psicografias. E quando eu abordo o espiritual, é porque uma coisa leva a outra. Você vai precisar entender como funciona o universo, né? Isso depois de ter ressignificado dentro de você rejeição, depois de ter compreendido que o amor de alma, o vínculo de alma que te conecta ao seu irmão, é o vínculo do amor puro, verdadeiro, incondicional, universal. É o amor do Cristo, no seu sentido mais elevado, de ser amor incondicional, né? Então, nessa fase aí, você aprende a se desconstruir do ego, daquela coisa que o ego diz assim, o ego entende amor enquanto posse, então o ego não admite que você continue amando alguém que não te quer. Então, o universo te leva cada vez mais a esse amor. E você precisa entender como funciona o universo. Por quê? Nós co-criamos a nossa realidade o tempo todo. Nós temos Cristo em nós, Deus em nós. Nós somos centelha divina. Nós somos um todo. E nós co-criamos a nossa realidade. Para a conexão chama gêmea, a nossa conversa interna precisa estar muito boa. E vocês vão entendendo o porquê à medida em que eu for falando. Se você cultiva dentro de você sentimentos como rejeição, como medo de ser abandonado, pensamentos negativos, destrutivos, você cocria uma realidade que é uma catástrofe. Porque é a energia que você está emanando. Nós somos energia. O universo é energia. Não existe um espaço vazio no universo, existe o vácuo quântico. É energia o tempo todo em movimento. Então, quando você emana uma vibração negativa, principalmente quando você vibra dentro de você medo de ser abandonado, é aí que você atrai mais situações de abandono, né?
onde você é rejeitado. Se você cultiva dentro de você pensamentos negativos, você cocria uma realidade negativa. Você emana isso. À medida que você entende a funcionalidade do universo, e para você entender isso, eu indico que vocês se interem sobre física quântica, indico o professor Hélio Couto, ele é muito bom, vocês conseguem encontrar ele no YouTube facilmente, tem páginas no Facebook também. Ele explica muito bem a funcionalidade do universo. Então, quando você se conscientiza de que você é um co-criador, você instintivamente ao longo do seu dia começa a transmutar os pensamentos e sentimentos negativos, porque um pensamento gera sentimento, que gera emoção, gera energia e volta para você do mesmo jeito que você emanou. Então, se você tá lá com um pensamento negativo, você começa a transmutá-lo para o oposto dele, que é o positivo, porque o negativo e o positivo são extremos opostos. E se você compreende o pensamento oposto, positivo daquele negativo, você automaticamente transmuta ele. E por mais que você não acredite naquilo, no início, de tanto você fazer, exercitar e praticar, porque é prática, você compreende que faz total sentido, porque aí você já mudou a sua vibração interna e o seu externo muda e você compreende que, opa, é verdade o tempo todo. E você acaba se compreendendo também de quem é você, né? Você é um ser espiritual, você é espírito encarnado, todos nós somos, né? E aí você começa a compreender a funcionalidade do mundo espiritual, porque a chama gêmea é uma conexão estritamente espiritual, então ela leva isso o tempo todo. Thaís, eu posso escolher não desenvolver o espiritual? Pode, nós temos o livre-arbítrio, né? Mas eu bato na tecla de desenvolver o espiritual porque foi extremamente importante para o meu próprio processo. Eu comecei a explicar no início desse vídeo, eu pausei, eu não sei se eu dei continuidade, mas tem outros vídeos. Eu fui atender o meu filho e eu continuei de onde a minha cabeça estava ali em movimento. Então você compreende que você é um ser espiritual e que você está aqui experienciando. Porque aí, diante dos conteúdos que você lê sobre a conexão chama gêmea, você entende que você está vivendo um relacionamento karmático com a sua chama, antes de viver um relacionamento dármico. O que é karma, afinal? Karma é o resultado das nossas próprias ações, daquilo que a gente fala, faz, e vice-versa. Então, se você faz coisas boas, você coleciona dharmas, né? Você adquire dharmas, coisas boas. O universo te devolve coisas boas, em colheita. Mas se você pratica o mal, o universo te devolve em situações onde você precisa consertar, onde você precisa expiar isso. Então, se as suas atitudes elas são más, você acaba gerando karma e você precisa vir existindo e existindo, renascendo e renascendo para quitar esses karmas, né? E você faz isso, você gera isso na relação chama gêmea ao longo de muitas existências onde vocês já estiveram juntas. Então, você precisa expiar os karmas que você tem com a sua chama gêmea e você faz isso através das curas. E você precisa expiar também através dessa conexão as curas que ficaram pendentes de vidas anteriores. Aquilo que você foi gerando de karma e de dharma. Entende? Então vocês compreendem que está tudo ligado. Não existe uma coisa sem a outra, né? Primeiro você compreende os seus processos enquanto se sentir rejeitado. Isso te leva ao autoconhecimento. O autoconhecimento te leva a entender quem você é. É um ser espiritual que cocria a sua realidade. Te leva a buscar conhecimento e adquirir conhecimento sobre física quântica, sobre a funcionalidade do universo. O que te leva, sem sombra de dúvidas, ao despertar espiritual. Você se lembra de quem você é, o que você veio para fazer, o que você adquiriu de dharma, o que você adquiriu de karma e que você precisa expiar os seus karmas, né? Fazer os concertos. E isso tudo agregado
dentro de você te leva a uma expansão de consciência, eleva a sua vibração. Até porque nesse período você já entendeu que se você copia a sua realidade, então o seu espaço interno, a sua conversa interna precisa ser boa. Então você combate o pessimismo, se torna uma pessoa positiva, você eleva o seu campo vibracional, espiritual, isso te eleva, né? E à medida em que você vai aceitando o despertar espiritual, você vai se conectando com você mesmo, você vai se conectando com as esferas mais sutis, com a sua própria mentoria, com a sua família espiritual, com a sua tribo espiritual e com o todo, com o amor universal, né? E muitos se conectam com a sua missão de vida, que é de contribuição e de cura humanitária, que é de regeneração. Mas, peraí, como é que eu espero um mundo melhor, um mundo regenerado, se eu não me regenero, se eu não passo pelo aperfeiçoamento? Então as conexões de chama gêmea, elas estão estritamente fortes, muito fortes. Justamente porque o intuito do Criador é que essa conexão desperte e regenere as pessoas. Porque ela te leva ao entendimento, à aceitação, à cura, à conscientização e o despertar espiritual. Eu não sei se fica claro quando eu explico. Se vocês tiverem dúvida, por favor, vocês comentem. Mas eu acho que ficou bem entendido que uma coisa na conexão chama gêmea leva a outra, né? Mas o quê? O espelhamento. O espelhamento das chamas gêmeas, ela é uma chave muito importante para que você entenda as curas que você precisa fazer em você e assim você beneficia o seu irmão gêmeo. Primeira coisa, não é porque você, enquanto chama consciente nessa vida, está consciente e desperta que você é mais evoluído do que o seu irmão gêmeo. Não. Existe todo um plano reencarnatório. Então pode ser que você tenha concordado de reencarnar como chama desperta justamente para que você evolua, porque ainda faltava evolução. E pode ser que o seu irmão tenha concordado em vir como a chama não desperta, para que então ela contribua para o seu aperfeiçoamento. Entende que pode ser o oposto? Pode ser que a sua chama, que não está desperta, seja um espírito mais evoluído do que você, já tenha alcançado ao longo das vivências mais dharmas que permitiram a sua maior evolução. Então ela veio nessa vida como chama não desperta, para que você então, enquanto chama desperta, evolua e cresça espiritualmente falando, né? Então é bom explicar isso, porque as pessoas tendem a achar que eu sou muito mais espiritualizada e evoluída do que o meu irmão gêmeo. Isso não é verdade. Isso é um grande equívoco, porque enquanto chama desperta, você sofre mais, você tem que curar mais, você tem que fazer o trabalho maior, mas se você tá nessa missão é porque é necessário o seu entendimento para que você evolua enquanto espírito, se regenere, aperfeiçoe, tá? E pode ser que o seu irmão gêmeo esteja bem mais evoluído, porque vocês já vieram em outras vidas juntos. Nessa vida ele concordou em ser a chama que não está desperta, a chama Matrix, justamente para a sua evolução. Não existe esse negócio de competição, de que a chama que está desperta é mais evoluída do que a chama não desperta. Isso não é verdade. Existe um propósito em todas as coisas e um deles é esse que eu acabei de explicar, tá bom? As chamas gêmeas, elas foram modeladas, elas foram criadas juntas, é uma chama, né? Só que nós renascemos muito, nós vivemos e renascemos muito já, né? Reencarnamos muito, somos seres infinitos. E as chamas, elas só se conectam ao longo da vida depois de um tempo. Pode vir que elas se conheçam na infância, sim, mas elas sempre se separam, né? E como cada um tem o seu livre-arbítrio, as chamas, separadamente, elas têm a escolha de evoluírem, de gerarem karmas ou dharmas. E isso impacta diretamente na evolução do espírito.
É por isso que eu tô explicando que se você é uma chama desperta, isso não significa que você esteja espiritualmente mais evoluído do que o seu irmão gêmeo. É uma grande ilusão. Pode ser que ele seja mais evoluído. E ele concordou que você sofresse o maior impacto nessa encarnação para a sua evolução, tá? Como eu estava falando do espelhamento, que é a chave para a cura, e entender o espelhamento não está separado do autoconhecimento. Como eu disse, uma coisa, tá tudo ligado o tempo todo, tá? Justamente para o maior entendimento, não é por acaso, é de propósito. Como você vai entender o espelhamento? Se você tá sozinho ou sozinha, né, numa vibe super tranquila, super positiva, super boa, mas você é acometido por emoções, por sentimentos, energias que não são suas, e você compreende que está na conexão chama gêmea, aquilo é do seu irmão gêmeo. E o que é que o seu irmão gêmeo, qual é a mensagem que o espelhamento do seu irmão gêmeo está te passando? Você só vai compreender essa resposta, só vai obter essa resposta depois de ter olhado para dentro de si mesmo, se conhecendo. Porque se você se conhece, você sabe então que aquilo não é seu, não pode ser seu naquele momento, mas que ao mesmo tempo é. Como assim, Thaís? Você e seu irmão gêmeo, vocês têm o mesmo DNA de alma, Deus fez assim. E às vezes, eu vou dar um exemplo prático, às vezes você está espelhando no seu irmão um sentimento de vazio, um sentimento de saudade, que está relacionado muitas das vezes à carência afetiva, né? À rejeição. E pode ser que nesse processo aí você tenha se curado, esteja um pouco mais à frente do que o seu irmão gêmeo e ele ainda precise de um pouco mais de atenção naquela área ali, de curar as feridas. Então você vai fazer a percepção de que é isso que está acontecendo e vai começar o processo de cura em você. Porque, como eu disse, pode ser que você esteja um pouquinho à frente do seu irmão, que você já tenha curado mais coisas que o seu irmão, tá? Mas não significa que aquilo tenha deixado de existir. Então você faz o quê? Você cura o que ainda falta ser curado dentro de você. E o seu irmão gêmeo se beneficia disso. Depois que você cura, você entende com facilidade e fluidez total de que aquela vibração não pode ser sua, aquilo não faz parte de você, mas em algum momento já fez. Em algum momento já fez, você curou e é por isso que você espelha. O seu irmão gêmeo está precisando do seu auxílio. O que você faz? Você comece então a trabalhar a cura em você. Você pode fazer isso de diversas maneiras. Uma dessas maneiras é de estudar as terapias holísticas ou de procurar um terapeuta holístico para poder te auxiliar nos processos de cura, nos processos de entendimento, tá bom? Tem muitas pessoas, assim como eu, que auxiliam outras pessoas a respeito das conexões chama gêmeas. Procurem por esses especialistas. Em sua grande parte, são terapeutas holísticos, ou são especialistas em PNL, ou compreendem todo o processo de terapias holísticas e já está bem engajado nesse meio, então você pode estar recebendo ajuda, tá? E você precisa encarar todo o espelhamento que você recebe do seu irmão gêmeo como a chave de entendimento e cura. Tudo aquilo que você está espelhando no seu irmão gêmeo, ou ainda falta curar em você, ou você já curou e ele precisa de ajuda. Não significa que um seja melhor do que o outro, porque um já curou boa parte e o outro não. Vocês são gêmeos. Então, enquanto você vibrar de que, eu sou tão mais espiritualizado ou espiritualizada, não estou dizendo que ninguém vibra assim, mas é um exemplo e é uma emoção, um sentimento que pode surgir até mesmo sem querer. Se você emanar isso, o seu irmão gêmeo espelha e ele acaba se sentindo menos do que você mesmo, quando na verdade isso é uma mentira, eu já expliquei. E vai gerar um clima de competição entre os irmãos gêmeos, de que um é mais do que o outro, quando na verdade vocês são uma coisa só, tá? Mas, Thaís, se tudo faz parte de um plano do Criador, como é então quando é que o meu irmão gêmeo vai despertar?
né? Se ele concordou de ser a chama não desperta para vir despertar depois. Ele concordou, mas ele não se recorda que ele concordou. Assim como você, ele está experienciando, assim como você, ele está se melhorando também. Né? E aí entra a questão da aceitação, da fuga que vem da outra parte, né? A parte que não está desperta continua fugindo enquanto ela não aceita. Enquanto ela não quebra nela os preconceitos existentes nela mesma com relação à conexão. E quanto mais ela corre, quanto mais ela não aceita, ela atrasa o seu próprio processo de cura. Ela fica ali naquela zona de conforto e ela não se adianta. E o que eu faço então, Thaís? Você precisa continuar procurando manter o seu equilíbrio, compreendendo, buscando a compreensão de todos os processos, continuar fazendo as curas que precisam ser feitas, tá? Porque vai chegar no momento em que aquilo não vai mais atingir você, né? Você vai receber o espelhamento sim, vai perceber quando aquilo não é seu e quando aquilo tá sugando e baixando a sua energia, mas aí é que tá, né? Se você percebe que você tá se desequilibrando por conta de uma baixa vibração que o seu irmão gêmeo tá te emanando, isso significa que você tem que aprender a se equilibrar mais. Aprender a se equilibrar mais é cuidar de si mesmo. É se aperfeiçoar cada vez mais, é se integrar cada vez mais ao espiritual e se conectar cada vez mais com o que você é, porque a sua centelha, o seu espírito, ele é calmo, ele é tranquilo, ele é equilibrado. Então, você não pode fazer nada enquanto a isso, somente entender os processos e ir realizando as curas até que a conexão não te afete tanto mais, né? A chama desperta, ela sente que ela é o tempo todo levada nas etapas anteriores a se comunicar, a conversar com seu irmão gêmeo, tá? E aí é necessário que se desconstrua o orgulho. Como é que você vai desenvolver um assunto com uma pessoa que te rejeitou, que disse não pra você? Aí como é que você vai procurar a pessoa mesmo assim? Mas o universo acaba te inspirando a chama desperta a se comunicar com a chama que não está desperta, a chamar ela para uma conversa, a falar qualquer coisa, né? E muitas das vezes a resposta que a chama dá é simplesmente o silêncio, ela não responde, ou quando ela responde, ela é fria, ela é grossa, ela é áspera, né? E enquanto isso estiver refletindo em você como dor e sofrimento, enquanto isso ainda te trouxer dor e sofrimento, você ainda precisa curar a rejeição. Você ainda não colocou o amor incondicional em primeiro lugar em evidência. Como disse para mim uma querida irmã de alma, a sua chama gêmea, ela é o mensageiro do Cristo de amor incondicional. Porque você ama a sua chama gêmea. Quando ela destrata você, ela só tá te lembrando da mensagem do amor incondicional. Ela desafia você a continuar amando ela mesmo assim. Não existe a questão de odiar o seu irmão gêmeo. Enquanto você ainda odeia porque você não compreendeu a conexão. Sei que é difícil de aceitar. Eu sei que é, eu passei por isso. Eu sei que é difícil de aceitar, mas é a mais pura verdade. Então, depois de um tempo, a espiritualidade continua instigando você a falar com seu irmão gêmeo. Quando a resposta é grosseira, fria, ou quando o silêncio não te perturba mais, quando o silêncio não te faz sofrer mais, então você conseguiu superar a rejeição, então você curou a rejeição em você e sim, agora você realmente compreende o amor enquanto amor incondicional. Não faz sentido, não faz diferença se a sua chama te ama, se ela é legal com você ou se ela não é, você ama ela enquanto espírito, enquanto alma, porque você compreendeu o propósito de amor incondicional e você resgatou isso entre você e a sua chama, né? Perdoe o chorinho do meu filho.
outra questão também. Só um instantinho que eu vou ali atender o meu filho. Por que é importante compreender e aceitar todos os processos? É muita dor. Então, enquanto tá doendo, é o seu orgulho te batendo na cara mesmo, o que é que ainda tem que ser desconstruído com relação ao orgulho e à frustração que vem puramente do ego, tá? Então você compreendeu, você curou e chega um momento em que você acaba sendo, em que a chama desperta, ela já fez tanto os seus processos de cura que ela não se desequilibra mais com o espelhamento, ou se desequilibra, ela aprendeu a se equilibrar e aquilo não causa mais dor, que o universo libera a chama desperta, não libera da conexão, isso não existe, mas libera da missão de ficar ali conversando com a chama sem ter resposta, né? E o intuito do universo em inspirar sempre, em movimentar sempre a chama desperta para se comunicar com seu irmão gêmeo, não é mesmo que o seu irmão gêmeo te responda. Não, não. É apenas para alfinetar o seu irmão gêmeo. Alfinetar por quê, Thaís? Como assim? Que doideira é essa? Não é doideira, não. Deus é incrível. É muito inteligente. E é a consciência amorosa, né? Então essa é uma manobra muito inteligente do universo, porque você, enquanto gêmeo do seu irmão, você é o seu irmão, vocês possuem o mesmo DNA de alma. Então você compreende tudo o que se passa dentro do seu irmão e você espelha todas as vibrações dele, boas ou ruins. Então você sabe o que está se passando dentro do seu irmão e ele não conta para ninguém, mas você sabe. Então por isso que é o alfinetar. Porque aí a chama desperta, ela acaba mostrando o seu irmão gêmeo aonde é que está a sujeirinha, aonde é que ele tem que olhar que ainda precisa de cura, né? Então essa manobra da chama desperta, ficar ali puxando um assunto com o seu irmão, é uma manobra muito inteligente do universo, né? Porque aí o irmão gêmeo que está lá no comodismo, na zona de conforto, que parou o seu processo por algum motivo, em algum momento não percebeu, é uma maneira do universo fazer o seu irmão olhar para aquilo que ele tem que trabalhar dentro dele mesmo, né? E muitas das vezes você não obtém resposta ou obtém um discurso de ódio, de repente raivoso, né, do seu irmão gêmeo, justamente porque quem é que gosta que o outro fique ali sabendo de tudo que está se passando e mostrando que tem que ser curado e retirado? Ninguém. É aí que entra da parte do outro também o encarar a si mesmo, encarar a própria verdade e se desconstruir. É aí que começa o despertar da sua chama do seu irmão gêmeo. Despertar esse que pode ocorrer ou não. Ele pode fazer a aceitação, iniciar o seu processo de cura, né? E olhar para a conexão, te reconhecer como chama dele. Ou pode ser que ele nunca te reconheça como chama dele. Isso acontece. Sabe por que não? Porque ele tem um livre-arbítrio, ele pode continuar deixando a sujeirinha ali. Ele pode continuar se recusando a se curar. Enquanto isso acontece, ele também não passa pelo despertar espiritual, não alcança a maior interação com o universo, né? Não vibra verdadeiramente com o todo, porque não está ainda desconstruído, ele não olhou, ele não encarou para aquilo que falta encarar e trabalhar dentro de si mesmo. Então ele não desperta, ele até reconhece a conexão como algo forte, como algo que atrai ele, e vai continuar se sentindo assim, porque o plano espiritual, o universo, emana muita energia espiritual, para que a outra parte não desperta, comece a entender e se desperte, né? Então, ele se desperta. A chama não consciente desperta, sim, se houver ali uma desconstrução e uma aceitação. Mas pode ser que não ocorra.
tá? Apesar de que em 99,9% dos casos o despertar acontece. Isso pode demorar longos anos para a chama que demora muito para reconhecer, né? Que demora muito para aceitar. E isso acontece depois de longos anos porque é uma energia que continua ali, é uma energia que continua fazendo ela a olhar para aquela conexão, continua fazendo ela olhar para trás, mesmo que ela dê andamento na vida dela, colocando sua energia nos seus próprios projetos, naquilo que ela quer, mas existe sempre uma energia do universo, fazendo sempre ela olhar para trás, ela olhar para aquilo que a conexão tentou mostrar para ela, né? E existe também a energia do irmão gêmeo. A energia do irmão gêmeo, que é a parte que está sempre consciente e em movimento, a parte que já entendeu e que já curou. Essa energia curativa e de movimento impulsiona o irmão gêmeo. Então, essa energia do irmão consciente, do irmão curado, na energia daquele que ainda precisa se conscientizar, juntamente com a energia do universo, por mais que demore, ele acaba fazendo, ou ela acaba fazendo, o reconhecimento, né, que esteve ciente que aquela pessoa é uma alma gêmea. Algumas pessoas falam alma gêmea, que aquela pessoa é realmente a sua chama gêmea, né? Quando isso acontece, pode ser tarde demais. E eu vou explicar por quê. Às vezes a chama desperta já seguiu o seu caminho, entendeu, fez o processo de cura e já se uniu amorosamente a uma alma dármica, a uma alma afim, já desenvolveu um relacionamento amoroso, né? Porque chega nessa parte, a chama desperta já se curou, ela já compreende que sempre vai recordar o irmão, que sempre vai espelhar o irmão, mas aquilo não atrapalha mais. Ela já conquistou o equilíbrio, a sua harmonia, ela já está vibrando a essência do amor divino, ela já irradia esse amor divino, então o universo acaba providenciando para ela uma união dármica com uma alma afim. Então a chama que despertou, depois de um tempão, retorna. E retorna, porque quando a chama se torna consciente de que está na conexão chama gêmea, ela quer o seu irmão gêmeo. Ela se sente cada vez mais impulsionada em falar com o seu irmão gêmeo, em procurar, pelo menos para conversar, né? E muitas das vezes é tarde demais, porque aí o seu irmão gêmeo já não quer mais deixar aquilo que já foi construído ao lado de outra pessoa e aquilo fica resolvido ali, sem prolongar o karma, cada um segue o seu caminho, cada um segue com o seu rumo, né? E em muitos casos o irmão que não está desperto, desperta sim, e aí acontece a união no plano físico, né, das chamas, e o Criador atinge o seu intuito, os dois cumprem com o objetivo que foi dado, com aquilo que foi combinado, da construção de um relacionamento equilibrado, harmônico, um relacionamento que irradia a energia crística e divina, porque as chamas, elas são divinas, elas são divinatórias, né? E quando acontece, ambos se beneficiam e os demais também. E quando não acontece, os dois sempre se beneficiam depois que o propósito é compreendido, tá? Então, quanto a isso, você vive a sua vida e você deixa por conta do universo. Existe também uma outra questão, é que aí o irmão gêmeo, ele desperta. E ele compreende todo o processo e compreende também que pode ter sido áspero, que pode ter sido grosseiro com a sua chama que estava ali o tempo todo tentando auxiliar, tentando ajudar, com amorosidade. E ela fez o quê? Ela só brigou, ela só desprezou. Então, às vezes, ela resiste. E depois que ela entende isso, ela deixa de procurar porque ela acha que o irmão gêmeo vai, de repente, brigar com ela. Isso não é verdade, porque o irmão gêmeo desperto, depois que elimina todas as fases com muita compreensão e entrega, o irmão gêmeo já entendeu a consciência do amor incondicional, do amor próprio, do amor verdadeiro, do amor universal, né? O irmão gêmeo já está muito consciente da conexão chama gêmea e já entende que essa conexão ela é de alma, né? Que essa conexão vai muito além dos planos físicos,
que o amor das chamas, ela ultrapassa, ela não ela vai além, né? Ultrapassa tempo e espaço. É um amor sem medida, é um amor do todo, né? Então, o irmão gêmeo sempre vai estar aberto a conversar, sempre vai estar aberto a ouvir a outra parte, porque já se compreende, né? A outra parte já compreendeu na sua total consciência que é uma conexão espiritual, né? Então, muitas das vezes as conversas não acontecem também, porque daí o irmão gêmeo desperta e se liga que pode ter feito caquinha e fica com medo da reação do outro, né? Obviamente nós estamos na matéria, né? E por mais que se entenda a conexão espiritual e que eleva a visão, compreenda isso, existe sim aquela coisa de que a outra parte precisa muitas das vezes se desculpar, né? Mas o irmão gêmeo sempre está aberto para atender, porque obviamente que a parte que está desperta sente todo o ocorrido, né? Sente tudo o que aconteceu e como aconteceu. Mas não existe essa de ter raiva do irmão, de não querer conversar com o irmão, de não querer... Não tem isso, de querer se livrar do irmão, não. O que acomete a parte desperta é um sentimento de muito amor, né, e de ser grato, né, a gente aprende a ser grato pela conexão, é uma conexão que nos desperta, que nos leva de encontro com aquilo que nós somos enquanto espírito, abre os nossos caminhos, porque a cura, à medida em que a gente se cura, a gente se torna abundante, próspero e muito equilibrado, então é algo que beneficiou, então o sentimento que tem é de gratidão. E o que a outra parte precisa fazer nesses casos é apenas se mostrar verdadeiramente, né? E isso acontece muito em muitos casos. Em muitos casos a chama desperta e vem para ter uma conversa esclarecedora. E muitas das vezes ela vem depois de longo tempo, depois de longos anos, e pode ser um pouco tarde nesses casos, mas não deixa de ser proveitoso, não deixa de ser benéfico e muito evolutivo, muito purificador para o espírito. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tudo tenha ficado muito bem explicado, tá? E qualquer coisa eu volto a conversar com vocês novamente sobre chama gêmea, à medida em que as dúvidas forem surgindo. Gratidão, gratidão por toda a audiência, gratidão pela existência de cada um de vocês. Eu amo muito todos vocês. Tchauzinho!